Olá, meu nome é Beatriz Gonzalez Alvarez Fabiano, sou estudante de enfermagem da Unirio e bolsista IC Unirio. Vou apresentar o trabalho intitulado como O perfil de consumo de substâncias psicotrópicas em idosos e seus fatores sociodemográficos, uma revisão integrativa, elaborado por mim e orientado pelo professor Dr. Carlos Magno Carvalho da Silva e professora doutora Thaís Verônica Cardoso Vernalho. O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno crescente. Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45 anos. Em 2018, chegou a 76 anos. Enquanto os homens vivem aproximadamente 73 anos, as mulheres vivem em média 80. A pirâmide etária demonstra um comparativo entre o ano de 2012 e 2019. Observa-se que as barras correspondentes ao ano de 2019, desde a faixa etária dos 60 anos até o indicador 80 anos ou mais, cresceram se relacionadas com as mesmas do ano de 2012. Estima-se que em 2025, o Brasil será o 6º país do mundo em número de idosos. Com isso, cada vez mais buscam-se estratégias de saúde e segurança para promover uma terceira idade ativa. No entanto, existem algumas problemáticas que comprometem o envelhecimento ativo. Dentre elas, o crescente consumo de substâncias psicotrópicas na faixa etária dos 60 aos 99 anos. Segundo o Conselho Nacional do Uso de Drogas, realizado em 2015, estima-se que 2,5 milhões de adultos idosos possuem problemas com álcool e outras drogas. A partir disso, surgiu então a necessidade de aprofundar o estudo sobre a temática, uma vez que se trata de um assunto amplo e relevante para a sociedade brasileira, pois é importante não apenas compreender os aspectos fisiológicos e farmacológicos da dependência química, mas também as nuances psicossociais, uma vez que os fatores sociodemográficos possuem influência direta no perfil de consumo de substâncias. Assim, ocorreu então a inserção do plano de estudos intitulado como Uso de Drogas em Mulheres Idosas, quebrando paradigmas sobre envelhecimento, ao projeto de pesquisa de nome Gerência do Cuidado de Enfermagem ao Idoso e suas cronicidades. Viu-se necessária a elaboração de uma revisão integrativa, na qual fosse possível coletar o conteúdo sobre a temática, com enfoque, a princípio, no gênero feminino e, posteriormente, no gênero masculino, de modo que fosse possível analisar um determinado perfil de consumo e quais as condições biopsicossociais esses indivíduos estão inseridos. Posteriormente, em uma segunda etapa, serão coletados dados sobre o perfil de consumo de substâncias psicotrópicas na população idosa do Grupo Renascer, localizado no Hospital Universitário Gafreguinho. Será utilizado um instrumento ASSIST da Organização Mundial da Saúde, que analisa o tipo de droga e a frequência de consumo dos usuários dos últimos 3 meses. A revisão integrativa tem como objetivo analisar o resultado dos artigos que abordaram a temática da dependência química em idosos e as suas características sociodemográficas. Como metodologia, foram utilizados os descritores, transtornos relacionados ao uso de substâncias e idosos, além das limitações, texto completo disponível, idioma dos textos em português e inglês e um recorte temporal de 5 anos, no período de 2014 a 2019. A busca avançada dos artigos foi realizada nos portais de pesquisa Periódicos CAPES, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde, a BVS. Após isso, os artigos selecionados foram organizados em uma planilha contendo o título do artigo, o link do artigo, ano de publicação e principais evidências do estudo. Ao todo, foram selecionados 8.528 artigos, somente utilizando a busca dos descritores já mencionados. Acrescentando as limitações, foram filtrados 1.062 artigos. Após a leitura de título e resumo, foram selecionados 35 artigos, e por fim, foi realizada a leitura na íntegra dos textos completos e, finalmente, escolhidos 15 artigos. Os textos selecionados foram divididos através da frequência dos subtemas abordados, como consta no gráfico. Portanto, desses 15 artigos que abordavam
a dependência química em idosos, 40% abordavam o perfil de consumo de substâncias nessa população. 13% tratavam das habilidades cognitivas dos usuários. Outros 13% relacionavam o consumo e a aplicação do instrumento assist. 27% dos artigos abordavam os fatores sociodemográficos que influenciam no consumo de drogas. E 7% explanava sobre como deve ser feita a triagem de um idoso dependente químico no serviço de saúde. Foi visto que idosos do gênero masculino são os maiores consumidores de substâncias psicotrópicas, principalmente o álcool, enquanto drogas com maior potencial de dependência, como hipnóticos e opioides prescritos, são consumidos por mulheres. Inclui-se também o fenômeno da polifarmácia, que é quando ocorre a administração concomitante de diversas medicações. Estudos ainda mostraram que o uso de algumas drogas ilícitas, tais como cocaína, crack, cannabis, cogumelo e anfetamina, tem aumentado rapidamente o consumo na meia-idade e na idade avançada. Com relação às características sociodemográficas, observou-se um maior risco de dependência química em idosos de ambos os gêneros que vivem em situação de vulnerabilidade. Em geral, não possuem moradia própria, podendo morar em residências cedidas ou ainda na casa de parentes, conhecidos e até mesmo morando de aluguel. São viúvos, divorciados ou não possuem filhos, ou possuem e sofrem de abandono afetivo por parte desses. Além disso, os artigos demonstraram que há um baixo nível de escolaridade dentre os usuários e, com relação à sua situação financeira, são aposentados e recebem até um salário mínimo ou não possuem renda fixa e precisam trabalhar até hoje. De acordo com as informações coletadas, observou-se então a necessidade de abranger a busca com relação ao objeto de estudo inicial, analisando não apenas o gênero feminino, mas também o padrão de consumo e suas nuances no gênero masculino, justamente pela mais variada gama de informações sobre a temática, para que assim fosse realizada a elaboração da revisão integrativa e, após isso, a segunda etapa do projeto de pesquisa com a coleta dos dados. Os estudos ressaltam a importância de ampliar o conhecimento sobre o fenômeno das drogas em idosos no Brasil. Tais amostras mostram-se importantes para fundamentar as medidas efetivas no que diz respeito ao acolhimento, tratamento e orientação desses indivíduos. Muito obrigada!